A paz do Senhor Jesus, vamos para o dia 28 de leitura da palavra e hoje vamos ler no livro de Êxodo, do capítulo 39 até o capítulo 40, finalizando assim o livro de Êxodo, né? Então, vamos para a nossa leitura. Eu já convido que você pegue a sua Bíblia e me acompanhe, ou apenas ouça e medite na palavra de Deus. Capítulo 39. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de azul, de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez a estola de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para tecê-los entre o azul e entre a púrpura, o carmesim e o linho fino com trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniam-se em suas duas pontas. E o cinto de obra esmerada da estola que estava sobre ele formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante de ouro, de azul, de púrpura, carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras da estola por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra da estola, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de uma granada, um topázio e um rubi. Esta era a primeira ordem, e a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, um ônix e um jaspe, engastadas em engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro puro trançado, e fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras da estola na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto à estola por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras da estola abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola com um cordãozinho de azul, para que tivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola, e o peitoral não se separasse da estola, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se o manto da estola de obra tecida, todo de azul, e a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, púrpura e carmesim, de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, azul, púrpura e carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor.
e ataram-na com um cordão de azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, a cobertura de peles de texugos e o véu de cobertura, a arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences e os pães da propiciação, o castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, todos os seus pertences e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, o azeite da unção, o incenso aromático e a cortina da porta da tenda. O altar de cobre e a sua grelha de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a base. As cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases e a cortina da porta do pátio. As suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes dos filhos para administrarem o sacerdócio, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Capítulo 40. No primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com um véu. Depois colocarás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o castiçal e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a cortina à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios. Santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas, e ungirás e santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés fez conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele os seus varais e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pô-lo na arca, colocou os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. E introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés.
Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés, Arão e seus filhos nelas lavaram as suas mãos e os seus pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantasse, porque a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. E terminamos por aqui a nossa leitura de hoje. Amanhã daremos continuidade e daremos início ao livro de Levítico. E a paz do Senhor Jesus, e até amanhã.